Aí pessoal, mais um episódio aqui do nosso canal Volkswagen SP2. Para muitos, o Volkswagen mais bonito já produzido até hoje pela Volkswagen. Eu sou Vitor Galli da Mito Garage e vamos saber um pouco mais dessa história. Esse daqui é um Volkswagen SP2. Ele foi fabricado no Brasil de 72 a 76. E esse carro foi exposto no Museu de Munique em 1970 como um protótipo. E parou tudo na época, parou tudo. A galera que estava lá ficou doida, o alemão ficou doido. E eles queriam saber um pouco mais sobre esse carro. Contextualizar ele historicamente, a gente estava numa época não estava importando carro, o governo não permitia a importação de carros para estimular a indústria nacional. Então tinha o Puma, que era uma empresa independente que usava chassi do Carmanguia para fazer seus carros. Começou tudo com o Manzoni para fazer corrida. E eles pegaram uma fatia legal do mercado porque a gente não tinha carros esportivos. E aí a Volkswagen falou, pô, se o Puma está fazendo isso com a estrutura deles, o que a gente pode fazer com uma montadora de veículos automotores, né? Então foi nessa época que ela chamou a equipe de design, formada pelo Márcio Castelli, Jota e o Oba. E o desenho do Jota em uma, competição que eles fizeram internamente de designer, acabou sendo escolhida pelo Rudolf Leiding, que autorizou a produção do Projeto X, que foi chamado esse projeto. O nome SP diz respeito à cidade de São Paulo, que é a cidade onde esse carro foi desenvolvido e produzido. Na época ele é um carro muito artesanal, diferentemente de Fusca, Brasília. Os paralamas não são removíveis, frente não é removível. As únicas partes móveis desse carro são as portas, tampa do motor e porta-mala. Então isso deixa a restauração desse tipo de carro muito difícil. Muitas vezes tem que ter muita modelagem de metal, o que acaba inviabilizando economicamente a restauração de carros assim. E foi assim na história, porque hoje ele é visto como um clássico, é admirado e valorizado como tal, mas durante a história esses carros batiam ou enferrujavam, as pessoas jogavam fora, deixavam encostados na rua, deixava encostado na garagem, ele ficava pingando goteira. E o maior inimigo desses carros de lata com quase nada removível é a ferrugem. Por isso que sobraram poucos. Esse carro foi produzido cerca de 10.200 unidades, desculpa. Uma marca registrada são essas guelras aqui, eu já falei, eu gosto de chamar de barbatana, mas é um elemento gráfico que inclusive o designer, o Jota, ele diz expressamente que não gosta. Foi uma ordem na época, porque o diretor ele gostava do design do Mustang, que tem um elemento parecido com esse, vocês podem ver até aqui na imagem. As influências desse carro foi o Bertone, foi uma delas. Esse carro foi muito inspirado no Jaguar E-Type. Você pode ver que o compartimento traseiro é bem menor, é um carro pronunciado, ele é comprido. Ele faz essa linha e acaba em fastback abruptamente. É maravilhoso esse carro. Outra curiosidade que tem, os para-choques feitos de borracha, eles só existem nesse carro por conta de legislação. Eles são praticamente enfeite, não tem uma função de fato, mas foi obrigado a existir por conta de legislação. Outra coisa muito legal, você pode perceber esses bancos Procar, eles são extremamente luxuosos para a época, ele tem encosto de cabeça inclusive e inclinação, né? Você tem regulagem de inclinação, isso deixa a experiência muito mais gostosa, você pode dirigir grandes distâncias e não se cansar tanto. Você possui um volante de 3 raios Wallroad, que é esse daí, com a buzina da Volkswagen.
E outra coisa muito legal é o painel. Esse painel pronunciado aqui, que a gente fala, ele foi baseado na Lamborghini Miura. Tem imagens aí, você vai ver que tem muita influência. E ele tem esse tabelier, na época não era normal. Reparem, no Fusca, os outros carros, na Kombi mesmo, é somente a lata. E nesse painel ainda você conta com velocímetro, conta giros, que era uma coisa que quase não existia na época, no Brasil eu estou falando, não Europa e Estados Unidos. Ainda você tem marcador de combustível, relógio de horas, amperímetro e temperatura do motor. Aqui nas manoplas você vê duas bolinhas que você mexe com a entrada de ar, olha o acabamento em madeira, e esse console central também é algo totalmente diferente. Outra curiosidade que eu fiquei sabendo em Barra Bonita, o pessoal que mexeu com a suspensão e roda dos carros, eles colocaram a roda de ferro, que é igual da SP1. Vou pôr nas fotos aqui para vocês verem. Aqui ela tá com as rodas Fone Dial de Porsche, que cai muito bem. Eles não tiveram essa possibilidade na época. Primeiro, porque roda de ferro era muito mais barata e o custo influencia na produção em larga escala. E a Volkswagen insistia no custo. A suspensão era para ser que nem da variante 2, que era a MacPherson, né? Mas eles continuaram com a suspensão tradicional Volkswagen. A plataforma é de variante, inclusive, então permitiria isso, mas o custo não foi aprovado. E além da problemática do custo das rodas de ferro, que elas possuem 8 janelas ao invés de 6, que nem da Brasília, é que na época as ligas de magnésio eram muito ruins, eram precárias, pelo menos aqui no Brasil. Então, como elas eram de alumínio fundido, quando elas iam para o molde, ficavam micro bolhas de ar na composição da roda, quando ela fundia e secava. O que isso gerava? Rodas de magnésio, por exemplo, bolo de noiva, castelinho. Conforme a pessoa está andando com o carro, muitas vezes ela quebrava espontaneamente, ou encostava na guia, quebrava, porque esses micro espaços que você via microscopicamente de espaços de ar, eles deixavam frágeis o material. Então, por isso a opção das rodas de ferro. Essa é uma curiosidade que ninguém sabe, que foi me contado pelo genro dele, o Marcelo Loss, do Márcio Piancastelli. Existe uma coisa, na época a Porsche queria entrar no mercado americano. Vou fazer uma digressão aí. Vocês conhecem a Porsche 928? Essa daqui, até o Steve Jobs teve. É uma Porsche V8. O mercado americano era um pouco preconceituoso com o carro europeu, mas era um mercado inexplorado para a indústria alemã e europeia em geral. Então a Porsche estava louca para colocar um carro lá. E só funcionaria no pensamento deles da época se fosse um V8. As Porsche, a maioria delas, a tração é traseira, motor traseiro, boxer na maioria das vezes. Então aí o que aconteceu? O Márcio Piancastelli mandou alguns desenhos de projetos baseados no SP2 que não foram utilizados para a Porsche. Isso infelizmente não foi dado crédito aos nossos designers e mesmo ao Piancastelli, ao Jota. Mas a Porsche foi produzida, porque como o SP2 ele tem esse tamanho todo de capô. Então ele poderia tranquilamente comportar um V8 aqui. E foi o que foi feito. Na Porsche 928, você vê que o design é muito parecido. Estou colocando um do lado do outro para vocês verem aqui imagens. E essa roda foi desenvolvida para aquele carro, logo fica perfeita no SP2. Entendeu? Por isso que a gente tem esse visual maravilhoso no SP2. Outra coisa muito legal, para finalizar aqui, são os limpadores pantográficos. Isso daqui é um luxo na época. Ele tem essa aleta a mais aqui para fazer um movimento de tração nos limpadores. É um carro sensacional, sou apaixonado por ele. E o nome dele é Ragnar, porque é brabo, é viking, entendeu? E é isso aí, galera. Valeu por acompanhar. Assistam os outros vídeos aqui. Valeu!